É um prazer. Sempre que nós nos encontramos para ou estudar ou orar. Eu sou noturna, eu sou diurna. Quando qualquer atividade é à noite, eu fico muito cansada. Eu bocejo muito, mas se não tiver estudo bíblico, se não tiver nenhuma programação, 8 horas já estou pronta para dormir. E aí eu desperto muito cedo também, né? 3, 3h30 a gente já está, tanto eu quanto meu esposo, a gente já está fazendo comunhão, meditando e por aí vai. E eu sei que algumas não participam porque não têm o hábito de acordar tão cedo, né? Mas é uma benção muito grande quando a gente se encontra para trocar essas ideias, para trocar experiências e para orar, acima de tudo, buscar o poder do Espírito Santo. Então, eu não assisti o primeiro episódio. Na realidade, nós vivemos aqui numa luta muito grande com construção, então eu tenho que fazer comida de pedreiro, que é meu marido, e organizar material e deixar tudo pronto. Mas a semana passada eu participei, achei bem relevante mesmo. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre mães de adulto. Eu já sou mãe de adulto, né? São 3 adultos. E vou dizer a vocês que nenhuma fase é fácil. Por quê? Nós não nos preparamos para isso. A gente recebe os filhos sem manual. Nenhum vem com manual dizendo, faça assim que vai dar certo, faça desse jeito. Não, não tem. E aí nós começamos a lidar com crianças, a gente fica sonhando com a maternidade. Quando a criança vem, nós estamos numa fase de produção, de trabalho. Aí nós temos que conciliar a atividade de casa, cuidar do bebê, né, do filho. Quando é mais de um, eu emendei, viu? Eu tive um com 1 ano e 8 meses, tive o segundo, e o segundo estava com 2 anos e 6 dias, nasceu o terceiro. Então, teve uma fase que era 40 fraldas por dia, na época que não tinha fralda descartável. Olha só, né? Sem máquina de lavar, era à mão mesmo. E o trabalho era assim bem intenso e você fica priorizar o quê, né? A alimentação das crianças, a organização da casa, cuidar. Então, tudo isso há uma sobrecarga muito grande e às vezes a gente perde o equilíbrio e falha demais, né? Então, aí você fica sonhando em mudar a fase. Por exemplo, bebê nasce e a mãe já fica. Não vejo a hora desse menino começar a comer, porque só mama, 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 mamou, daqui a pouco xixi, troca fralda, tudo. Não vejo a hora dele começar a se alimentar, né? Comidinha mais pastosa e começar a comer frutas. Aí, quando ele começa a comer e se suja todos, a mãe se apavora. Mas que sujeira, mas que bagunça que faz. Ai, não vejo a hora desse menino começar a andar. E não sabe ela que acabou a paz, né? Porque ele não vai querer mais braço, ele quer andar, ele quer se livrar, ele quer ficar realmente livre de braço. Alguns não gostam nem de abraço e beijo, né? E aí nós queimamos essas etapas, porque ficamos sempre sonhando com amanhã. E aí passa a fase da infância e chega a fase da adolescência. Eu fiz um gráfico aqui, quem estudou um pouquinho de sociologia vai lembrar, né? Vamos ver se vai dar para ver. Quando a criança nasce, é totalmente família. É pai, mãe, avós, tios, as pessoas estão próximas. Então, ele tem tudo ligado à família. Mas aí, com o tempo, vai passando, chega o momento da escola. Aí a família perdeu um pouquinho do espaço, mas ainda tem muito de família. Porque ele vai para a escola, no começo ele chora, ele quer voltar. Eu não sei quem assistiu a palestra de ontem, que eu mandei aí um link, foi muito interessante, né? O pastor não deu, né? Mas ficou gravado, é interessante dar uma olhada depois. Thalita Silva, que fez a palestra, muito precisa. Ela foi até o início da adolescência, 8, 9 anos, a pré-adolescência, né? E trabalhou questões muito importantes. Então, tem a escola, mas a família. A criança vai com vontade de voltar e quando ela vê a mãe ou o pai que vai buscar na escola, é tudo que ele queria. E aí, segunda fase. Aí surge a terceira fase. A criança agora
Deixa eu emendar aqui meu gráfico. Na escola, ela conheceu amigos e ela quer brincar. Ela quer se envolver, ela quer brincar, ela quer passear, ela quer dormir na casa do coleguinha, muito cuidado com isso, mas vão surgir essas propostas. E aí tem a escola. Esse gráfico poderia ser mais detalhado, mas eu vou fazer de forma mais superficial. Tem a escola, tem os amigos, mas a família ainda é a maior parte. Então, a base está aqui, a estrutura familiar. Passou disso aí, ele começa a crescer, ele passa da adolescência e ele vai trabalhar, e aí já tem a escola, alguns ainda estudam, né? Tem os amigos que ocupam boa parte do tempo, tem o trabalho, mas ainda tem uma boa parte de família. Mas chega o período em que essas crianças elas vão procurar relacionamentos e elas vão casar. E aí mesmo que aparente ser uma parte pequena, a família ainda tem um espaço mais mínimo. Então, o que nós temos que fazer? Estar por trás de todas as situações, mas não interferir em nenhuma delas. Se essas crianças, bebês, crianças, adolescentes, forem bem orientadas, elas vão se dar bem no restante da vida, profissionalmente, em tudo. Lembrando que cada um tem sua personalidade, tem um caráter que é formado com os hábitos familiares, mas e cada um é diferente. Se você tiver uma infinidade de filhos, cada um vai ser diferente, vai captar as orientações de forma diferente, vai trabalhar as situações de forma diferente, e você não pode interferir. Então, como mãe de adulto, o que vale mais? O diálogo, a conversa, não é? A orientação superficial. Nunca dizer assim, você tem que fazer desse jeito, porque já são donos de si. Né? Provérbios 2, no verso 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Queridos, é buscar sabedoria no Senhor. É preocupar-se com estar disponível e não oferecido. O filho precisa de ajuda, de apoio, porque toda a base, quando ela foi bem estruturada, ela vai dar equilíbrio. Né? Então, a criança precisa aprender a cuidar dos seus brinquedos, da sua cama, dos seus pertences, de organizar o seu guarda-roupa. Quando isso acontece, é um adulto tranquilo, não vai ter problema. A criança precisa saber lidar com finanças. E, às vezes, nós adultos, o que fazemos? Pai e mãe organiza toda a questão financeira familiar e não envolve os filhos. E aí os filhos cobram algumas coisas e a gente só diz não, não pode, não dá, não tem condição. Se eles estiverem inteirados da situação econômica da família, eles não vão ter dificuldade para entender, para compartilhar, para estar junto, para participar. Mas quando nós nos fechamos nisso, nós estamos prejudicando o adulto. Então, chega um adulto desequilibrado por falta de nossa sabedoria em lidar com as fases iniciais. Então, é interessante, a fase adulta é interessante, mas você está mais distante. Lembra que é esse período que nós estamos com o ninho vazio. Então, há um desequilíbrio emocional de nossa parte. Né? Os filhos vão estudar, vão casar, vão sair de casa, e nós não podemos interferir. O que nós temos que fazer? Primeiro, muita oração. Orar, estar disponível quando eles precisarem, né? Não só de apoio como orientação, mas nunca definir posturas, porque cada um vai ter o seu modo de pensar, de agir, e aí nós temos que realmente trabalhar a situação por trás dos bastidores. Né? Provérbios 3, no verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes queremos agir por nosso entendimento. Vamos buscar ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria para orientar ou para corrigir, para ajudar, para apoiar nesse momento. O filho ou a filha, eu tenho 2 filhos, né, e uma filha, decide por um relacionamento.
Se esse relacionamento, se essa infância e adolescência foi bem estruturado, ele vai ter uma noção, ele vai querer e muitas vezes se espelha na gente, né. Eu quero que minha família seja como a que eu vou formar, seja como a minha. Então, nós tivemos uma preocupação muito grande com o culto familiar, sempre. Não saíamos sem fazer o culto familiar, ainda hoje fazemos isso, e o que acontece? Hoje eu vejo nos lares dos meus filhos a mesma postura, né. Eles reúnem, os filhos e fazem o culto na linguagem dos meninos. Então, toda essa preocupação que às vezes nós temos com o filho adulto, é porque falhamos, né. O que nós temos que fazer nessa fase é estar disponível, nunca, nunca se envolver com questões dele. Mas se percebermos que há perigo em algumas decisões, chama: "Filho, vamos conversar um pouco. Essa situação, o que você acha?" Nunca diga o que ele tem que fazer. Busque dele resposta. O que você acha dessa postura? Como você acha que poderia ficar melhor? Você não acha que está arriscando? E as sugestões têm que ser, assim, muito superficiais, porque às vezes nós entramos com toda força dizendo o que eles precisam fazer, e eles, para contrariar, fazem diferente, mesmo que tenha prejuízos, né. Então, a intromissão dos pais, eu falo mais de mães, porque nós que estamos mais ligadas, né, ela não deve acontecer. Então, você vai visitar, eles casaram, você vai visitar, combine antes, né. "Ó, eu estou planejando dar uma chegada aí, vamos passar tantos dias", já deixa definido. Não, nunca assim: "Ah, eu vou passar, não sei quando eu vou voltar". Deixa vontade de quero mais, né. Então, você vai, não se envolva com problemas familiares lá. Não mude as situações. Eu enfrentei um problema e graças a Deus foi com sabedoria logo que casei, nós fomos morar, em Campina Grande, né, nas Malvinas. E aí a casa era pequena e tudo, então eu queria a casa mais do meu jeito, porque era mais prático, eu trabalhava 2 expedientes, então deixava uma mesa próximo onde tinha uma tomada, porque eu passava ferro nas roupas ali. Mas a minha sogra chegava no final de semana e ela dizia assim: "Por que que essa mesa nessa mesa não fica bem aqui não", puxava a mesa para o centro. Deixava, para ela ficava muito mais bonito, mas para mim era mais prático. Então eu nunca criei problema com ela. Quando ela saía, eu colocava a mesa onde eu queria de novo. No domingo seguinte, que ela visitava sempre todos os domingos, ela vinha com a mesa pra "Essa mesa está aqui de volta, essa mesa não fica bem aqui". Ela não podia agir dessa forma, mas eu nunca com isso nunca criou problema, até porque ela me fez mais bem do que mal, né, foi muito, muito, presente, muito ajudadora. Mas, assim, a gente não deve chegar e definir na casa do filho o que tem que fazer, como fazer, do nosso jeito, não. Permita, ficar tranquila, mesmo que você veja algumas posturas que não são legais. Que são diferentes daquela que você imaginava. Então, estar por trás dos bastidores. Se pedirem sugestão, esteja com sabedoria dando sugestões, né, e esteja bem disponível para isso. O livro Fundamentos da Educação Cristã tem 2 citações que eu gostaria de passar para vocês, falando sobre essa situação. Ao passo que estão sobre os pais pesada responsabilidade quanto a proteger cuidadosamente a futura felicidade e os interesses de seus filhos, é também dever deles tornar o lar mais atrativo possível. Isso é de importância incomparavelmente maior do que adquirir propriedades ou juntar dinheiro. Na fase que as crianças estão pequenas, né, e adolescentes, nós estamos na fase produtiva e às vezes nós nos preocupamos em prover. Então nós queremos dar a casa melhor para eles, o melhor quarto, tudo direitinho, e não era isso que eles queriam. E deixamos estar junto. Então, o que a gente tem que prover para eles? A base tem que ser a estrutura, uma casa agradável.
Eu lembro eu gosto de perfumes, de ambientes, né, do cheirinho bambu. E aí, meu filho casou e viajou, trabalhou, ainda trabalha com maranata, e uma vez ele voltou e quando eu coloquei o colchão, assim, ele veio com os amigos, coloquei o colchão, coloquei o lençol, gosto desse cheiro. Faz lembrar a infância, né. Então, você estrutura a vida adulta com as fases iniciais, né. Então, a satisfação de pertencer à família deve ser nutrida no coração dos filhos, para que eles possam volver os olhos ao lar de sua infância como um lugar de paz e felicidade, parecido com o céu. Olha que responsabilidade, né. Então, a parte adulta, não que seja menos importante, tem o seu momento, mas a fundação é que é importante. Então, quando se tornarem adultos, será a sua vez de proporcionar conforto e ser uma bênção aos seus pais, né. O papel inverte. É interessante que, assim, quando criança, as pessoas perguntam: "De quem é esse menino?". Vou dar um exemplo meu. "De quem é esse menino?". "Ah, esse menino é filho de Edjane". Mas o papel inverte. Quando eles crescem, fala: "Quem é essa mulher?". "É a mãe de Elmer", por exemplo, que é o meu filho, né, ou é a mãe de Helder, é a mãe de Isis. Então, o papel, eles passam a ser mais importantes, e é bom que seja assim. E é bom que eles se destaquem. A base é a família. Então, a família estruturada vai dar equilíbrio para essa família. Ensine, quando é criança, a ter controle sobre suas finanças, e vão ser adultos tranquilos. E aí você não vai estar tão preocupado com: "Será que vão ter condição de se manter? Será?". É claro que tem algumas situações que eles pedem ajuda, apoio financeiro, e tem que ser a gente, né. Mas a estrutura familiar, financeira, bem formada, vai dar equilíbrio para a vida. Uma outra citação do mesmo livro diz que o lar precisa ser para as crianças o mais atrativo lugar do mundo, e sua maior atração é a presença da mãe. As crianças têm natureza sensível e amorosa. É fácil agradá-las, mas é igualmente fácil torná-las infelizes. Mediante uma disciplina branda, com palavras e atos amados, as mães podem unir os filhos ao seu coração. Então, ao invés de ficar reclamando, criticando ou até usando de grosseria para com os filhos, permita que o lar seja o lugar mais agradável. E esses filhos adultos vão sentir saudade, né, de como era a casa, de como eram os momentos em família. É interessante, esse meu filho mais velho, quando a gente se encontra, ele quer que fiquemos contando como foi, como era no começo e nossa infância, quando eles eram criança, e a gente fica conversando e contando, e quando para: "Não, fale mais, lembra mais". As lembranças que traz do lar, da família, da estrutura, né. Então, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais alto em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possa pregar. Uma família assim, ela dá prova de que os pais foram bem-sucedidos em seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Sua influência aumenta à medida que comunicam, recebem para tomar a comunicar. O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmitem a outras as instruções recebidas no lar. Ontem à noite mesmo aconteceu. A gente vai fazer uma viagem, está falando com o Catieri, e precisa ainda, que não foi resolvido, de um seguro de viagem. E aí o meu filho, que é ligado à parte financeira, que vai nos orientar. Então, o que a gente precisa fazer quando criança vai nos dar respaldo quando eles forem adultos, né? Então vai nos apoiar. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é de uma família bem ordenada e bem disciplinada. A influência de uma família mal dirigida, ela é dilatada, ela é desastrosa para toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta família, comunidade e governo, não é? Então, todo processo é importante. Todo processo
é necessário. E aí você pode perguntar, mas Edjane, e como firmar esses adultos aos pés do Senhor? Porque a gente fala assim, se firmar na igreja. Não, é a Cristo. Por quê? Eles podem ir para locais que não tem igreja. Se eles estiverem firmados no Senhor, eles vão permanecer. Queridos, nós não temos poder sobre isso. A gente orienta, aconselha, ora, mas tem momentos que tomam decisões que fogem ao nosso controle. E aí a gente só resta orar, né? Talvez algumas, eu não sei, eu não conheço a história familiar das famílias aqui participando, se já estão nessa fase adulta, mas a motivação deve ser espiritual, né, para participar da igreja, é pessoal. O que a gente tem que motivar? Leitura da Bíblia, vida de oração, envolvimento com os projetos da igreja. Eu costumo dizer que nossa igreja ela é muito bem estruturada. Ela tem orientação, nós temos muitos livros. O problema é que a gente não lê, mas tem demais, né? Tem lição de escola sabatina da hora que o bebezinho nasce até a nossa idade, né? Lições de... Então, se a família não tem preocupação com a lição da escola sabatina, não, nunca compra, porque não pode, gente. Se você dividir o valor, eu não estou com a minha aqui perto, mas se você dividir o valor de um trimestre de lição por dia, é mísera. E nós, às vezes, não nos preocupamos com isso, né? Então, lição de escola sabatina, culto familiar, tudo isso vai dando estrutura para que o adulto se firme no Senhor. E se eles não se firmarem, tomaram decisão, foi escolha, nós não podemos interferir. Eu tenho uma filha que não está nos caminhos do Senhor, e isso é muito dolorido, mas a gente ora por ela todos os dias, ama e deseja o céu completo, né? Então, a participação nossa deve ser sempre motivada. E os filhos, eles observam não só nossas palavras, muito mais nossas ações, né? Então, se os pais incentivam, tem que ir para a igreja, tem que participar, tem que se envolver, mas os pais têm posturas estranhas, diferentes, erradas, críticas ao culto, ao sermão, ao pastor, à mensageira e tudo, nós estamos plantando neles plantas que não deveriam ser, né, colocadas ali. Então, essa postura nossa tem que ser sempre muito policiada, porque nós somos vistos mais do que ouvidos. Então, por que que minha mãe fala desse jeito, mas age diferente? Por que que meu pai, né, me motiva a ir para a igreja, mas tem dia de culto que ele não vai para a igreja? Então, assim, e se você fala, mas Jane, eu faço tudo certo, eu faço todo o meu envolvimento espiritual, mas meu filho está fora. Escolha. E nós não podemos interferir. Nós temos que rogar ao Senhor, Espírito Santo, que faça uma obra, porque o seu papel tendo sido feito, consciência tranquila. As escolhas são pessoais. Né? E eles chegam no momento. A gente não pode interferir no processo de escolha profissional. Porque eu quero que meu filho seja médico. Ele não tem tendência para isso. Ele quer ser contador. Então, que seja um bom contador. Né? Eu queria tanto que meu filho fosse engenheiro, porque ele ia construir igreja. E se ele foi engenheiro e não construiu igreja? Então, assim, nenhuma interferência, nem espiritual, nem interferência profissional, muito menos relacional. Ele procurou alguém para se relacionar. O que você tem que fazer? Orientar. E saiba, ele vai buscar uma esposa, se for um rapaz, uma esposa semelhante à sua mãe. A menina vai buscar um esposo semelhante ao pai, que tenha características, né? Se o pai foi provedor, se o pai foi companheiro, foi presente, tudo, ela não vai querer perder esse vínculo, né? Então, as orientações são basicamente essa. Os filhos devidamente educados. Eles gostam de ser úteis, de ajudar o pai, a mãe, de preocupar-se com a velhice. Eu, às vezes, posto minhas atividades com os desbravadores, aí meu filho me liga, mãe, você está sabendo que idade você tem? Você pensa que tem que idade?
Eu já estou chegando nos 70, mas eu acho que eu tenho uns 35. Então, assim, a preocupação deles em cuidado, será que não está na hora de você ter uma bengala para se apoiar, né? Essa preocupação que eles têm conosco é carinho, é amor. Às vezes passa um tempo sem ligar, não precisa cobrar direto. Eles têm a rotina deles a desempenhar. Estar sempre por trás das situações, nunca à frente. Eles não têm que sentir saudade. Ah, melhor comida era da minha mãe. Não, casou, é a esposa que tem que ser, tem que, tem que fazer a melhor comida, né? É, a maneira como. Até hoje, quando nós vamos para a casa do meu filho, que mora aqui no Brasil, que é mais perto, eu vou lá, eu lavo todas as camisas e deixo passada e organizar. E minha nora não faz isso porque ela trabalha também. Então, lava, pendura no cabide, a hora que vai usar, passa aquela roupa ali. Eu já passo tudo, deixo tudo organizado, né? De uma vez. Mas eles não têm que cobrar da esposa o que eu faço. E eu não posso exigir dela o que eu faço. Eu tenho que ser discreta nas orientações. Então, estar próximo, mesmo estando distante. E estar distante, mesmo estando próximo. Não é? E ficar sempre, não criticar, não desvalorizar as posturas deles. Esses lares, eles vão resplandecer onde eles estão plantados à medida daquilo que nós plantamos na vida deles. Então, essa fase de adulto é basicamente isso. É nós vivermos pensando, primeiro, eu não posso perder a ideia de estar no céu com os filhos. Não posso. E se eles estiverem tomando decisões que fogem a esse princípio, a gente orienta, conversa e insiste em oração e deixa o Senhor conduzir. É o Espírito Santo que faz a obra. Em qualquer fase, é o Espírito Santo que faz a obra. Né? Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que for andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Então, aqueles que se desviaram, volta, eu creio assim, porque eu estou esperando isso para minha filha. Eu sei que Deus vai fazer uma obra poderosa. Né? E o conforto para os pais que estão iniciando essa fase, ou assustados, e como vai ser? Não tem o que fazer. O que a gente tinha que fazer foi feito quando os filhos eram crianças. A orientação, e acho que foi dado nas outras fases, viva cada momento. Fique sonhando, né? É ansiedade, né? Sonhar com o futuro. Nem se deprima porque algumas coisas não foram feitas. Eu também errei demais. Né? Tinha situações que poderiam ter sido diferentes, mas sem nenhuma orientação, sem nenhuma estrutura da minha família. O que nós fizemos foi o Espírito Santo que ajudou, né? E que nos direcionou. E aí o Espírito Santo vai conduzir até o final. É isso, que Deus possa nos abençoar. Você pode orar com a gente para encerrar, irmã? Posso, Aí a gente volta para conversar um pouquinho com elas. tá, joia. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos reunimos como mães, como educadoras, para estar nesse processo de educar os filhos e criar os filhos para devolver, porque eles são teus. Eles foram confiados a nós. Que o Senhor dê sabedoria a todas as mães que estão envolvidas nesse projeto e que sejam abençoadas com a presença do Espírito Santo. Pedimos sua condução nesse dia para as nossas ações, pedimos perdão para os pecados e pedimos que o Senhor proteja e livre os nossos filhos onde eles estiverem e na fase que estiverem vivendo. Em nome de Jesus. Amém.